Neste exato instante, uma imensa cidade atravessa os oceanos em completo silêncio. Ela não possui ruas, avenidas ou arranha-céus. Também não existem hospitais em cada esquina, supermercados ou praças repletas de pessoas. Mesmo assim, milhares de homens e mulheres vivem ali neste momento. Trabalham, descansam, fazem suas refeições e cumprem uma rotina que não pode sofrer qualquer interrupção. Essa gigantesca comunidade flutuante tem um nome: USS Gerald R. Ford. Navegando a centenas de quilômetros de qualquer litoral, ele permanece praticamente isolado do restante do planeta. Em qualquer direção que se observe, o cenário é sempre o mesmo: apenas o oceano. Não há como desembarcar para comprar um item esquecido ou contar com ajuda chegando rapidamente. Tudo o que esse enorme complexo necessita para continuar operando precisa estar armazenado a bordo, resultado de um planejamento feito com muitos meses de antecedência. Com 333 metros de comprimento, o navio supera facilmente a extensão de 3 campos de futebol colocados lado a lado. Quando está totalmente carregado, seu deslocamento passa das 100 mil toneladas. E, mesmo sendo uma estrutura colossal, consegue permanecer em missão durante até 90 dias seguidos, sem precisar retornar a um porto. Mas o que realmente impressiona não é apenas seu tamanho. O verdadeiro destaque está no que essa embarcação representa. Os Estados Unidos mantêm diversos porta-aviões espalhados pelos mares do planeta, atuando não somente como plataformas militares, mas também como elementos centrais de sua presença estratégica em diferentes regiões do mundo. Um porta-aviões sequer precisa abrir fogo para demonstrar seu poder. Sua simples chegada já é suficiente para influenciar decisões diplomáticas, alterar negociações entre países e modificar o equilíbrio militar de áreas inteiras. Em muitos casos, esse impacto permanece por semanas ou até meses. Enquanto navega em alto mar, essa gigantesca cidade flutuante continua funcionando sem parar. A geração de energia, a produção de água potável, o preparo das refeições, a manutenção dos equipamentos, o atendimento médico e o descanso da tripulação precisam acontecer de forma contínua e perfeitamente coordenada. Nada pode depender da sorte ou ser improvisado. É justamente por isso que o USS Gerald R. Ford é muito mais do que um navio de guerra. Ele funciona como uma verdadeira cidade autossuficiente, desenvolvida para sustentar milhares de pessoas em pleno oceano, longe de qualquer suporte vindo de terra. Mas toda essa estrutura levanta uma grande curiosidade. Como é o dia a dia dentro de uma cidade cercada apenas por água, funcionando 24 horas por dia? Se esse tema desperta seu interesse, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque manter uma cidade inteira em funcionamento começa pelo essencial. Todos os dias, essa enorme cidade sobre o mar precisa servir aproximadamente 18 mil refeições. Café da manhã, almoço, jantar e refeições extras para os militares que trabalham em escalas contínuas. Em apenas 24 horas, mais alimentos são preparados ali do que em muitos bairros de grandes cidades. É uma operação de dimensões impressionantes. As cozinhas trabalham praticamente sem interrupção, organizadas como uma gigantesca linha de produção. Em poucos minutos, centenas de tripulantes precisam receber suas refeições com rapidez, organização e eficiência, garantindo que a rotina dessa extraordinária cidade flutuante continue funcionando sem qualquer interrupção. Para tornar isso possível, os estoques de alimentos são gigantescos. Antes de cada missão, toneladas de carnes, frutas, verduras, grãos, massas, laticínios e produtos congelados são cuidadosamente embarcados. Cada item é organizado para durar semanas ou até meses, sem comprometer a qualidade da alimentação da tripulação. Mas alimentar milhares de pessoas é apenas uma pequena parte do desafio. Outro recurso indispensável é a água. Ao contrário de uma cidade em terra, não existe uma rede de abastecimento chegando até o navio. Toda a água utilizada para beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupas e limpar os compartimentos precisa ser produzida a bordo. Isso acontece por meio de um complexo sistema de dessalinização, capaz de transformar a água do mar em água potável.
Todos os dias, milhões de litros passam por processos de filtragem e purificação antes de serem distribuídos por toda a embarcação. Graças a essa tecnologia, o porta-aviões praticamente cria seu próprio abastecimento, reduzindo-lhe a necessidade de reabastecimento durante longos períodos em alto mar. E onde vivem todas essas pessoas? Ao contrário do que muitos imaginam, o espaço individual é bastante limitado. A maioria dos marinheiros divide pequenos alojamentos com vários companheiros. Beliches ocupam quase todo o ambiente, enquanto armários compactos guardam todos os pertences pessoais. Privacidade praticamente não existe. Como o navio funciona 24 horas por dia, sempre há alguém dormindo enquanto outros trabalham. Os corredores permanecem movimentados a qualquer hora, criando a sensação de que aquela cidade nunca dorme. Enquanto alguns descansam, outros monitoram radares, controlam sistemas eletrônicos, realizam manutenções, operam aeronaves ou trabalham nas cozinhas. É um ciclo contínuo que jamais pode parar. Mas viver durante meses cercado apenas pelo oceano também representa um enorme desafio psicológico. A distância da família, o confinamento, a ausência de contato com o mundo exterior e a repetição da rotina exigem um enorme equilíbrio emocional. Por isso, além das áreas de trabalho, o navio conta com academias, salas de convivência, espaços para lazer e até pequenas áreas destinadas ao descanso da tripulação. Mesmo assim, a disciplina continua sendo uma das prioridades. Cada integrante conhece exatamente sua função. Um pequeno erro pode comprometer uma operação inteira. Enquanto isso, no convés de voo, a realidade é completamente diferente. Ali acontece uma das operações militares mais complexas do mundo. Caças pousam e decolam em intervalos de poucos minutos. Helicópteros transportam equipamentos e equipes. Técnicos correm de um lado para outro, enquanto controladores coordenam cada movimento com extrema precisão. Tudo acontece em um espaço relativamente pequeno, cercado apenas pelo oceano. Durante uma operação intensa, o convés se transforma em um verdadeiro espetáculo de velocidade e coordenação. Cada aeronave precisa estar exatamente no lugar certo, no momento certo. E qualquer falha pode colocar dezenas de vidas em risco. Para tornar isso possível, centenas de profissionais trabalham simultaneamente. Há equipes responsáveis pelo abastecimento das aeronaves, outras cuidam do armamento, enquanto mecânicos realizam inspeções constantes antes de cada missão. É um trabalho silencioso, mas absolutamente essencial. No centro de toda essa estrutura está um dos maiores diferenciais do USS Gerald R. Ford, seu sistema de propulsão nuclear. Diferentemente da maioria dos navios do mundo, ele não depende de enormes quantidades de combustível para mover seus motores todos os dias. 2 reatores nucleares fornecem energia suficiente para impulsionar a embarcação, alimentar todos os sistemas elétricos, operar radares, elevadores, oficinas, cozinhas e até as modernas catapultas eletromagnéticas responsáveis pelo lançamento das aeronaves. Essa quantidade gigantesca de energia faz do porta-aviões praticamente uma pequena usina flutuante. Graças a isso, sua autonomia é impressionante. Em vez de precisar reabastecer constantemente, ele pode permanecer em missão por longos períodos, limitando seu retorno muito mais pela necessidade de alimentos e suprimentos para a tripulação do que pela falta de energia. Mas toda essa capacidade tem um custo extremamente elevado. Manter uma embarcação desse porte exige investimentos bilionários ao longo dos anos. São milhares de profissionais trabalhando diariamente, manutenção constante, equipamentos altamente sofisticados, aeronaves modernas, sistemas eletrônicos de última geração e uma logística capaz de abastecer uma verdadeira cidade em pleno oceano. Cada missão envolve meses de planejamento. Nada é deixado ao acaso. Porque quando o USS Gerald R. Ford deixa o porto, ele precisa estar preparado para enfrentar praticamente qualquer situação. No fim das contas, esse gigante dos mares é muito mais do que um simples porta-aviões. Ele representa uma combinação impressionante de engenharia, tecnologia, logística e poder militar.
É uma cidade completamente autossuficiente, capaz de produzir sua própria água, gerar sua própria energia, alimentar milhares de pessoas todos os dias e lançar operações aéreas em qualquer região do planeta. Poucas máquinas construídas pela humanidade conseguem reunir tanta complexidade em um único lugar. E talvez seja justamente isso que torne o USS Gerald R. Ford uma das embarcações mais extraordinárias já construídas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você conseguiria passar meses vivendo dentro dessa verdadeira cidade flutuante, cercado apenas pelo oceano e sem colocar os pés em terra firme? Conte sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trazemos documentários e análises sobre as maiores máquinas de guerra, tecnologias militares e curiosidades que poucos conhecem. Obrigado por assistir